eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, né? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Ameaçadas, ela sim, de alguma maneira... Sim, agora eu voltei a ser ameaçado. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Mas eu não contei nenhum segredo, eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existe pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Calaram Daniel Mastral. A mídia tem divulgado como se ele tivesse tirado a sua própria vida. Uma notícia que realmente abalou a muitos, assim como abalou a mim. Esse vídeo aqui será um pouco diferente do nosso convencional, até porque é até meio difícil para mim colocar as palavras aqui da forma que eu gostaria. Eu não vou mentir para você, é difícil informações ou notícias me abalarem, mas desde o momento em que eu recebi essa informação, eu tenho processado isso de uma forma diferente. Eu tenho realmente ficado bem abalado com tudo isso que eu tenho visto e eu percebo que a cada dia que passa a situação tem ficado cada vez pior. Estou aqui nesse local, nesse ambiente muito bonito, belo, aqui para receber uma premiação, mas desde o momento que eu recebi essa informação, isso nem mesmo tem feito sentido para mim. Eu vou te explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui, qual a premiação e por quê. Mas eu quero que esse vídeo aqui, ele abra os seus olhos para que você entenda que até mesmo aqueles que controlam a mídia nos tempos atuais são as mesmas pessoas que não gostariam que informações fossem passadas a você, por exemplo. Informações as quais o próprio Daniel Mastral há anos já vinha divulgando em seus canais, em suas redes sociais e fazendo com que muitas pessoas abrissem os seus olhos. Daniel Mastral é um cara que teve ligações com pessoas erradas ao longo de sua vida. Ele se diz um ex-satanista, ou se dizia um ex-satanista, que se converteu ao evangelho e hoje estava tentando trazer pessoas a seguir o caminho do Messias, a seguir o caminho de Cristo. Mas essa ligação errada, errônea que ele teve, pode, nesse momento, ter participação em algo que fez com que ele perdesse a sua vida. Eu vou dar a minha opinião sincera aqui nesse momento, fazendo com que muitos possam enxergar o que talvez não tenham enxergado por conta da nuvem, da neblina que a própria mídia coloca aí diante dos nossos olhos. A CNN, por exemplo, divulgou informações sobre o boletim de ocorrência da sua morte, onde eles disseram que em uma região de mata, ali próximo a Barueri, Alphaville, em uma região residencial, após a população ouvir um estampido, um som de tiro, chamaram a polícia e a Guarda Civil, ao chegar no local, encontrou o corpo dele no chão, ao lado de uma árvore. Próximo do local estava o seu carro e junto a ele estava uma arma, uma Taurus de calibre .357, com uma munição que foi utilizada e mais 9 munições no carro. Uma cena que pode muito bem ter sido montada, mesmo que nós tenhamos imagens ali, ele pode ter sido levado a fazer isso para que não deixasse rastros. E por que eu digo que isso pode ter sido forjado, montado? Vamos assistir junto aí. Vou fazer meus comentários e você vai comentando aí embaixo também. Olha lá, ele chega com o carro, estacionando o carro ali no local próximo da onde ocorreu a sua morte. Vamos começar a raciocinar, tá? Vamos pensar bem. É lógico que nada é 100% de certeza, nós não podemos dar 100% de certeza em nada, mas ele estava querendo, teoricamente, tirar a sua própria vida, como foi o que a mídia divulgou. Você acha que se o cara estiver realmente em depressão, querendo fazer isso, ele vai pegar o carro, pegar a arma, sair, dirigir, estacionar o carro, trancar o carro, descer com a arma na mão, andar alguns passos e fazer isso, ou ele dentro da sua própria casa muitas vezes faria? A esposa dele já está sumida há mais de uma semana antes do ocorrido. Alguma informação chegou até eles para que ela pudesse desligar-se das redes sociais e talvez até mesmo ir embora, ninguém sabe exatamente o que ocorreu. Aparentemente, ele recebeu uma ameaça, um recado e foi até o local. Desceu armado para encontrar alguém e lá
infelizmente, ele não conseguiu aí vencer esse duelo. É o que eu estou imaginando, é a minha opinião. Vamos continuar assistindo aí para que juntos nós vejamos isso, tá? Olha aí, agora ele desce do carro tranquilamente, tá? Tá tranquilo, muito tranquilo. Com a arma na mão, fecha a porta, aparentemente tranca o carro, olha isso, e sai andando como se fosse encontrar alguém. Essa é a minha sucinta opinião. Porque eu acredito que uma pessoa em um momento de desespero, um cara inteligente como ele, que chegasse nesse nível, o cara não iria fazer todo esse trajeto. Não sei o que você pensa, mas que montaram tudo isso e trouxeram essa filmagem justamente para falar assim, olha, ele tirou a própria vida, encerra isso aqui. Calaram esse cara. Quando você diz que a pessoa tirou sua própria vida, você encerra por ali as investigações, tudo isso acaba e poucos dias depois ninguém mais fala sobre o ocorrido. Mas quem conhecia o trabalho dele, quem assistiu os vídeos dele recentes, sabe que ele já vinha falando a respeito de ameaças há um bom tempo e sabe que nesse momento de vida ele não tinha motivos para fazer isso. Ele estava com uma nova esposa após perder a sua esposa há 3 anos atrás e o seu filho, um novo filho, tinha acabado de nascer. Curiosamente, antes disso acontecer, as redes sociais da esposa e do irmão dele já foram desligadas da internet. Assim como, logo após o momento do seu falecimento, a rede social do Instagram dele também saiu do ar. Será que pessoas estavam incomodadas com o que Daniel Mastral estava falando? É exatamente isso que vamos ver aqui. Assistiu o primeiro vídeo de Daniel Mastral, eu vou pausando aí para fazer os meus comentários a respeito disso. Esse vídeo que nós vamos ver aqui agora, ele foi o último vídeo dele, o qual ele já citou mais uma vez que estava sofrendo ameaças. Vamos ver aí. Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, né? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui. Né? Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. O arrebatamento, inclusive, era um dos assuntos os quais ele estava se preparando para participar de um podcast nos próximos dias e que, junto com isso, falou que iria revelar coisas importantes. Isso fez com que, provavelmente, pessoas estivessem incomodadas com a situação e acabaram tirando a vida dele. Existe outro vídeo, antes de eu dar aqui minhas considerações finais, que eu quero que você assista para que você comece a refletir. Olha isso aqui. Ameaçadas, ela de alguma maneira... Sim, agora voltei a ser ameaçado. Ele diz que agora voltou a ser ameaçado. Vamos continuar. No começo, quando lancei o livro Filho do Fogo, eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. Bom, para que você comece a entender o contexto, um dos livros mais famosos de Daniel Mastral, que era escritor, foi O Filho do Fogo, o qual ele descreveu situações que viveu quando era praticante de uma seita satânica, quando ele frequentava isso. Essas ligações, principalmente físicas e espirituais, muitas vezes não têm volta. Essas ligações fazem com que as pessoas que se envolvem com isso não consigam sair, seja de forma física e espiritual. Não é curioso para você saber que ele é um cara que há 6 anos atrás teve o seu filho, ou perdeu o seu filho por conta da mesma forma, dizendo que ele se suicidou, tirou sua própria vida. Amanhã, nós vamos buscar você na sua casa, você esteja pronto. Se você não for, a gente acaba com a sua família. Não só com você, mas com a sua família inteira. Quando eu acordei, todos meus bichos estavam mortos, todos os meus bicho, passarinho, tudo caído na gaiola. Ah, não. Toca o telefone de novo. Falei assim, tá vendo? Você não tá protegido. Deus não vai te proteger. Nós matamos eles, vamos você. E eu peguei e falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem que ter um acordo. Eu falei, eu fiz um juramento, eu sei. Eu nunca vou contar pra ninguém onde vocês se reúnem, né? O que vocês fazem, como são os
Mas não vou dizer quem são as pessoas poderosas, né, que controlam e protegem o sistema. Manter o sigilo. E 2 anos se passaram e nada aconteceu. Aí eu conheci a minha primeira esposa. Eu falei, caramba, eu vou contar pra ela a minha história. Foi a única pessoa que eu contei tudo. Quando meu filho adoeceu, uma depressão foi muito fulminante dele, né? Seu filho é o Mikael, né? Mikael. E ele fez o tratamento. Ele tentou. Quando ele estabilizou, o Mikael estabilizou, ele ficou 22 dias internado. A equipe terapêutica que cuidava dele visitou ele e falou, não, tira, pai. Tira, porque se ele ficar mais tempo é pior. Ele tá estável. E, de repente, numa sexta-feira, no dia 21 de dezembro de 2018, me deu boa noite, me deu um beijo no rosto, eu te amo, te amo. Ele era muito inteligente, falava inglês fluente, né? Gostava de teatro, fez macunaíma. E no sábado, ele pegou, me beijou na sexta-feira à noite, falou, pai, me chama amanhã cedo pra ir tomar um café. Eu sempre tomo café na padaria. Eu falei, tá bom, filho, te chamo. Mas ele toma medicação pra dormir, né? Eu falei, eu não sei se você vai acordar, hein? Não, pode me chacoalhar, tal, que eu vou. Mas quando eu acordei, ele já não tava no quarto dele. Esse celular em casa, adolescente não sai sem celular. Na hora eu liguei pro meu irmão, que é policial, eu falei, cara, me ajuda. Teve uma delegacia, que é próxima à região que eu morava, que falou, fizemos a perícia, assim, de alguém que se auto-ceifou. Vou omitir o método, porque isso já tá na internet. Você falou que o seu filho falou pra você, pai, me acorda amanhã pra gente tomar café, eu tenho certeza que um dia vocês vão tomar esse café. Lógico. 3 anos após o falecimento do seu filho, foi o falecimento da sua esposa, por um ataque cardíaco fulminante. 3 anos depois do falecimento da sua esposa, agora nós temos o falecimento dele. De 3 em 3 anos, essas perdas. Nós começamos a ver a ligação com numerologia e eu não quero trazer aqui informações sobre teoria da conspiração nem nada disso. Estou apenas analisando fatos, aonde ele mesmo relata que ligações com essas pessoas fizeram com que ele sofresse grandes ameaças. E eu falo de ligações tanto físicas quanto espirituais, porque ele mesmo fala sobre ligações com entidades em vários desses vídeos, tá? Vamos continuar. Eles me ameaçaram porque eles não sabiam o que eu tinha escrito, mas eu não contei nenhum segredo. Eu simplesmente disse, existe isso, tá? Existem pessoas que adoram ao diabo em todo lugar do mundo. Ou seja, ele não revelou segredos, ele foi ameaçado porque eles não sabiam o que ele tinha escrito ali. E depois que ele conversou com esse pessoal, até porque eram amigos dele, como ele diz, quer ver? Eu achava que era uma coisa só nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá. Então, aí ok, teve até um momento de perseguição até o livro, tal, até chegar neles, né? E, enfim, aí fizemos uma espécie de acordo, né? Eu fiz um juramento, eu nunca vou contar, né? E eu fiz amigos lá dentro, é inevitável, você convive tantos anos, sim. Né? Então... Ou seja, por que ele pensou que isso era apenas nos Estados Unidos e depois ele enxergou que era no mundo todo? Ele está falando de uma sociedade secreta, qual já falamos muito aqui nesse canal, e os pais fundadores dessa nação, eles foram especificamente americanos, os quais construíram tudo aquilo ali, já com o intuito de ter o domínio deles sobre uma das nações que hoje é provavelmente a maior nação que temos no mundo, os Estados Unidos da América. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal. E quando as pessoas acham que essas ameaças são mentiras, isso não acontece, isso é uma teoria da conspiração, nós estamos vendo que isso é algo real, tá? Vamos continuar mais um pouco aí. Então, eles estão lá até hoje e tal. Muitos estão até hoje, né? Só saída. Então, aí para você escalonar, o patamar máximo é o sumo sacerdote, né? É o cara mais poderoso da seita, vai? Então, tem mais poderes, alianças com entidades mais poderosas, mais controle, etc, né? Você vê, nós estamos falando, além do mundo físico, estamos falando também de um mundo espiritual. E tudo isso envolvido, quando a pessoa entra nesse tipo de coisa, dificilmente ela consegue sair. Ela vai pagar um preço realmente alto. Ele, ao longo de sua vida, se arrependeu, enxergou o caminho do próprio Cristo, do próprio Messias, e quis sair a todo custo. Mas ficaram em cima dele, e é por isso que eu acredito que ele não tenha, nesse exato momento, apesar de ter relatado, já ter tentado tirar a sua própria vida em uma outra época, nesse exato momento, eu não acredito que ele tenha feito isso. Vamos pegar mais um vídeo aqui, que pouco se divulga na mídia, não se fala a respeito disso,
mas que é interessante trazer à tona para que pessoas enxerguem, tá? Mais uma vez, ele em um outro podcast falando a respeito das ameaças que recebeu. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar. Incomodou muito esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, e eu falei que Deus mandou dizer, eu falei, olha, ou você se arrepende ou então Deus vai te matar. Para que você entenda, tá? Ele foi ameaçado de morte e ele respondeu pro cara que ameaçou ele assim, olha, Deus falou para que você se arrependa disso, pare com isso, ou ele vai tirar a sua vida. É como se ele tivesse dizendo pro cara assim, cara, eu sirvo agora ao Criador, para com isso, pois ele está dizendo que vai tirar a sua vida. O que esse cara que ameaçou ele fez? Zombou da cara dele, tá? E ele zombou, eu pensei que ele ia ficar com medo, que nada, o cara me xingou um monte, tá, né? Aí desliguei, né, e ele me deu dia e hora que eu ia me matar. Eu e minha esposa ficamos meio assim, né? Dia e hora. Lembra aquilo que eu falei dos anos? Primeiro filho dele, 3 anos depois nós tivemos a antiga esposa dele, 3 anos depois ele. 3. Eu não preciso nem falar mais nada para quem conhece os meus vídeos, e eu nem quero falar muito aqui nesse vídeo sobre isso, porque estamos em uma situação muito delicada, tá? Mas comece a ligar aí, pois eu sei que você é inteligente. Vamos continuar. E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado, eu e minha esposa, olhando para agora, o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Aí fomos para casa a pé. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade. Eu falei, Deus, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? Ela falou para mim, olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. E, infelizmente, nesse momento, agora, no começo do mês de agosto de 2024, Daniel Mastral perdeu a sua vida. Eu queria saber a sua opinião, somando com isso aqui que eu te passei. Você, olhando aquilo que a mídia está falando, que ele simplesmente chegou lá e tirou sua própria vida. Sua esposa, seu filho, estão sumidos até o momento. Não tem mais as suas redes sociais. Eu tenho certeza que em pouco tempo o seu canal do YouTube será tirado do ar com inúmeras informações que ele já deixou para muitas pessoas, para todos nós. E o seu irmão também, os quais estava passando algumas informações para pessoas mais próximas, também já tirou do ar as suas redes sociais e desapareceram. Provavelmente com medo de ameaças de pessoas que não gostaram nem um pouco de informações que ele trouxe à tona, não gostaram nem um pouco do seu arrependimento e não gostaram que ele tenha deixado de seguir esse caminho das trevas para tentar seguir o caminho de luz do próprio Criador. É uma pena, eu desejo as minhas condolências aos familiares dele. Eu realmente fico muito triste com toda essa situação e fica de alerta a todos nós, pois esses caras não estão para brincadeira. Isso não é uma coincidência, ou pelo menos eu não acredito que tenha sido algo que do nada ele chegou em uma espécie de depressão ou tristeza e tirou sua própria vida. Até porque ele criar uma nova vida, assim como ele já tinha relatado, ter uma nova esposa com um novo filho, traz uma outra espécie de visão para a vida do homem, do ser humano. E essa nova espécie de visão faz com que as energias sejam renovadas. Então ele não estava em um momento que ele estaria suscetível a isso, pelo menos acompanhando a sua vida da forma que nós conseguimos acompanhar. Eu não tinha contato com ele, eu não falava com ele, mas assistia vídeos de vez em quando, observava informações, admirava o trabalho, achava muito interessante. Eu gostaria de saber a sua opinião nesse momento também. O que você acha que aconteceu com o Daniel Mastral? Eu espero que esse vídeo aqui fique no ar, eu espero que pessoas possam abrir os olhos para ver que isso é algo real e que informações estão sendo tiradas de todos nós, pois não querem que nós saibamos a respeito de muitas coisas que ocorrem no mundo todo e que ocorrem nas sombras. Não apenas pelo lado físico, mas também pelo lado espiritual. Então, o meu conselho, se apegue ao Criador, se apegue às Escrituras, abra os seus olhos enquanto é tempo, porque em breve as informações não chegarão mais a todos nós.